Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada. Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, até na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu tem nos conteúdos aqui do canal. Vocês já se pesaram? Brincadeiras à parte, espero que vocês tenham tido uma ótima ceia e um 25 maravilhoso, né? Eu falei para vocês que eu ia tirar o 25 de folga, não foi tão folga assim, né? Porque o WhatsApp não para e as notícias não param e a gente vai conversando com algumas pessoas. Aliás, se tu não me segue no Instagram, vai lá, tem muita notícia legal também, tá? Informações, alguns conteúdos em vídeo, também pílulas rápidas, né, do que está acontecendo nos bastidores do Inter. Tu encontra também lá no meu Instagram. A gente está com quase 60 mil inscritos lá e eu ia adorar se tu fosse um deles, beleza? E mais, quero desejar aí um forte abraço pro Lucas Kershner também, da Autopeças OK, mas que faz parte do Clube do Ernest. Ele ganhou a viagem para Santa Catarina agora, no Hotel Vila do Coral, lá em Bombinhas. A gente fez o sorteio na terça-feira, tem sorteio hoje também, tá? Porque quinta-feira a gente deu uma folgadinha, mas a gente vai fazer o sorteio de quinta hoje, e aí amanhã, sábado, tem sorteio também. Então te inscreve no Clube do Ernest, aqui embaixo tem o link na descrição, tu pode participar de muita coisa legal aí ao longo de todo o mês, tá? No mínimo, terça, quinta e sexta, tu concorre a prêmios como jantares em restaurantes, tu concorre também a vale compras ou viagens, ou até mesmo algumas questões envolvendo aí uma pizza grátis, um hambúrguer grátis, enfim, tem muita coisa bacana aí que a gente está organizando também para 2026, não só no Clube do Ernest, mas junto ao Intervenção, vocês sabem disso, dia 5 de janeiro, eu, Diego Brião, Ale Dornelles, Glauco Paza e também o Bolívar, beleza? Bom, deixa eu falar para vocês algumas coisas. Eu tinha falado já em alguns conteúdos que o Inter ele projeta jogadores em fim de contrato, em possibilidades de pré-contrato, ou ainda jogadores que queiram retornar ao Brasil e que podem vir a facilitar sua vida no mercado de transferências. Bom, como o Vitão está de saída, a saída é iminente, tá? Não, é quase impossível dessa vez não acontecer, porque é a janela que o Inter pode faturar. A próxima janela é uma janela de pré-contrato, ninguém vai pagar para o Inter o que o Vitão deve, porque o Vitão não vai renovar o seu vínculo, ele tem um vínculo até o final de 2026 e não vai renovar esse vínculo com o Inter. Então o Inter tem que vender o Vitão nessa janela. Vendendo, bom, aí beleza, pega uma grana e alguns jogadores. O Samuel Venâncio, ao longo agora do feriado, ele trouxe a informação de que o João Marcelo, ele não disse, ou ele não teria dito, eu vou botar sempre no condicional porque eu não ouvi o cara falar, que ele não quer vir pro Inter, ele só quer analisar a proposta. Ele só quer entender o que tem pro próprio jogador aqui, né, para ele mesmo, aqui no Beira-Rio em 2026. Então, assim, não tem nada a ver de que ele não quer vir, isso e aquilo. Isso são informações do Samuel Venâncio, um dos principais setoristas de Cruzeiro lá em Belo Horizonte, tá? Então, sai Vitão, 70% dos direitos econômicos, o Inter ganha 7 milhões de euros e ainda pega o João Marcelo em definitivo e o Japa em empréstimo até o final do ano. Ponto. Zagueiro e volante. Mas tem dois jogadores que surgiram no noticiário do Inter e eu fui trazer aí mais detalhes, que são o Matheus Doria e o Léo Duarte. O Doria é a informação do Lucas Colar, meu parceiro do Vozes, né, que a gente fez aí durante 5 anos e sabe muito de mercado de transferências, tem muita informação nesse sentido. O Léo Duarte, eu falei com algumas pessoas, muito mais no Inter do que na questão de mercado. E aí se fala na questão do pré-contrato que ele pode assinar, porque ele tem um vínculo até o meio do ano. Então assim, vamos lá, vamos começar com o Matheus Doria, tá? É um jogador que surgiu do Botafogo, ele jogou no São Paulo também, hoje está com 31 anos. Ele joga pelo lado esquerdo, ele tem 1,88 m e fez uma carreira
interessante na Europa, jogou no Olympique de Marseille, inclusive na França, né? Depois está jogando agora, desde 2018, no Atlas do México. Só que é o seguinte, na verdade, ele está jogando desde 2018 no México. Ele jogou no Santos Laguna antes, e aí depois ele foi para o Atlas do México em 2024. Como ele tem o contrato até meio de 2027, ele tem que compor alguma questão envolvendo valores, envolvendo até mesmo possibilidades de saída e tudo mais. A questão é que o Matheus Doria quase deixou o Atlas agora em 2025. E por isso que o Inter foi dar uma olhada. Vem cá, o que tu tá pensando da tua carreira? O que tu tá pensando na tua vida? Tu quer voltar pro Brasil? Se tu quer voltar pro Brasil, eu tenho interesse em ti. Então, tem esse jogador aí no radar do Internacional. O Léo Duarte, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade pelo fato de que, como ele pode assinar um pré-contrato em janeiro, mais clubes devem querer contratá-lo, porque ele está há 5 anos na Turquia, ele tem 29 anos, ou seja, não é um zagueiro velho, ele surgiu no Flamengo, a gente sabe disso, depois jogou no Milan, e nessa questão de ter o pré-contrato, o Inter quer conversar com o staff, está conversando pelo menos, né, com o staff, dizendo assim, ó, temos um plano, 2026, 2027, a gente pode fazer uma composição interessante aqui para o Léo voltar ao Brasil. E é um jogador que com certeza vai agregar, mas ao mesmo tempo é um jogador que deve ser caro. Por quê? Por que o Inter está indo em cima de zagueiros, tá? Porque me contaram que o Inter está liberando o Cleiton Sampaio, tanto que foi envolvido agora na negociação ou na solicitação, né, de negociação com o Juventude pelo Mandaca. Foi o Kehler, o Cleiton Sampaio e o Ronaldo. Os três foram oferecidos, né, para o Juventude. E aí o Juninho, esse é o mais em stand-by de todos, porque assim, pelo lado esquerdo a gente tem ele, claro, Juninho, mas também tem o Vitor Gabriel, que o Inter vai comprar junto ao Sport, ou vai fazer alguma negociação, enfim, para ainda ter o Vitor Gabriel no ano que vem, seja em definitivo, seja em novo empréstimo, enfim, tanto que a gente mandou, né, agora em 2025 o Johan para lá, e o Vitor Gabriel ficou aqui. Então, estão saindo os zagueiros, né? Vitão, Cleiton Sampaio e possibilidade do Juninho. Ou seja, precisamos no mínimo repor com 3. E eu digo no mínimo porque é o seguinte, tu tem o Gabriel Mercado, que está ali com 39 anos. Então é complicado esse tipo de negociação e esse tipo até mesmo de planejamento de vestiário, de grupo para o Pesolano. Tem um cara que o Inter quer anunciar ainda hoje, nessa sexta-feira. Mas isso vai depender de inúmeras questões, como, por exemplo, as partes burocráticas do contrato envolvendo Fabinho Soldado e o Colorado. Ele já rompeu com o Inter, ele já rompeu com o Corinthians, perdão, ele já conversa com o Inter, ele já organiza suas coisas meio que aqui em Porto Alegre e tal, mas não chegaram no denominador em termos de salário, prêmios e outras questões, tá? Há quem diga que ele está fechado. Mas aí eu digo assim, então eu vou cravar. E aí o cara diz, cara, toma cuidado, tenha prudência e tal. Ou seja, então não está fechado, né, velho? Se eu não posso cravar é porque não está fechado. Mas assim, estava 99% de certeza alinhavado essa questão aí do Fabinho, que é o anúncio que o Inter quer fazer essa semana, para depois fazer anúncios na outra semana. Aliás, isso aqui é interessante que a gente saiba, tá? O Inter, ele vai jogar as primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho com o Sub-20 ou com a base, justamente para ter o tempo necessário para contratar jogadores. Me incomoda, tá? Me incomoda muito a gente ter acabado o Campeonato Brasileiro, a gente ter feito a última rodada fugindo da possibilidade de uma Série B e até agora a gente não tem nenhum reforço. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo entender que sem dinheiro, sem plata, a gente fica com pouco poder de barganha. E aí o poder de barganha do Inter foi o tempo. O tempo, principalmente com as primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho e o Campeonato Brasileiro só no final de janeiro. Ou seja, a prioridade do Inter não é o Campeonato Gaúcho. A prioridade do Inter é o Campeonato Brasileiro em janeiro. Não só na questão de disputar alguma coisa. Eu não estou nem falando do título. Vamos pegar ali uma vaga na Libertadores, tá? Devido
ao que aconteceu esse ano, né? O Inter está apequenado esse ano. Apequenaram o Inter. Então o Abel vem, Fabinho deve ser confirmado, mais o Pesolano com uma estrutura para tentar botar o Inter de novo no cenário dos principais clubes do Campeonato Brasileiro. Então, qualquer coisa que acontecendo com o Inter hoje no Nacional é lucro em cima do que o Inter viveu em 2025. Então fica aí meio que o entendimento do porquê que o Inter ainda não botou ninguém, né, como oficializado, tá? 2 nomes: Luiz Gustavo ou Fernando. O Vaguinha trouxe essa informação, né, de que o Inter foi conversar de novo com o staff do Fernando para saber se o Fernando quer se aposentar ou não. A primeira fala do staff do Fernando foi: sim, ele vai se aposentar, ele não vai mais jogar em 2026. Só que daí o Inter chegou e disse o seguinte: cara, olha só, o Luiz Gustavo foi oferecido pra gente, a gente acha interessante ter o Luiz Gustavo. Ele tem 38, vai fazer 39. O Fernando já estava aqui, tem 38, vai ter 39. Quem sabe conversa com ele, vamos dar uma alinhavada aqui para de repente ele fazer mais um ano. E aí a gente vai ter uma temporada de poucos jogos, Campeonato Brasileiro principalmente, né? E aí o staff do Fernando foi falar com o Fernando. E o Fernando disse: cara, vamos lá, vamos conversar com eles, de repente eu mudo a minha opinião. Então, assim, tem possibilidade dos dois. O que me disseram é um ou outro. E nessa questão, o Fernando tem prioridade. Mas, se o Pesolano chegar e disser o seguinte: ó, traz os dois e eu faço uma mescla, eu jogo um pouco com um, jogo um pouco com outro, talvez o Inter repense a possibilidade dos dois juntos. Hoje não daria porque, pelo que me disseram, eles não querem contrato de produtividade. Porque, por exemplo, se tu faz o contrato de produtividade com o Luiz Gustavo, meu amigo, tem que trazer ele ontem. Se tu faz o contrato com o Fernando mais baixo, abaixo de, sei lá, 500 mil, vamos lá, né? O Fernando é um jogador já de história, mas ele tem uma questão envolvendo o problema no joelho, a questão de 39 anos, também tem a questão dos jogadores da base que podem vir aí, né, a cooperar com o Fernando cooperar também com esses caras da base. Eu contrataria na hora, tá? Na hora. Então, lembrando, não é para ser aquele cara que seja o titular em conteste, é para ser aquele cara de grupo e que seja um cara que, em cima da questão fisiológica, da questão física, da questão técnica, ele possa vir a contribuir ao longo de todo o ano. Eu faria esse acordo com o Fernando. E tu, o que tu faria? Pegaria o Luiz Gustavo e o Fernando juntos? Qual dos 3 zagueiros mais te agrada? O João Marcelo, hein? Essa história lá com o Samuel Venâncio, ela te convence? Bota nos comentários ao longo de todo o dia aí. Vamos esperar. Quem sabe a gente tem Fabinho Soldado ainda hoje, nessa sexta-feira, aqui pós-Natal, como, quem sabe, um presente ainda de 2025 pelo Internacional. Tamo junto, um forte abraço. Tchau.